Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de Física da turma do nono ano. Vamos fazer aqui uma revisão sobre sistema de medidas, principalmente superfície e volume, que será necessário lá na parte da mecânica dos fluidos, principalmente associado à parte de densidade e à parte de pressão, que tem a ver com algumas mudanças que serão necessárias aqui na nossa aula. Então vem com a gente, mas antes disso nós deixamos para você lá no Google Sala de Aula uma atividade que vai exercitar bacana essa parte que você tem que fazer e mandar para a gente lá no Google Sala de Aula. Então vem com a gente nessa revisão matemática conosco aqui no nosso canal e toca aí a vinheta. Então nós já estamos aqui mais ou menos para vocês só para a gente revisar uma coisa que você estuda lá na matemática com conceitos básicos. O sistema de medidas, principalmente com superfície, você vai ter essa tabela, tá? Onde você tem o padrão principal, que é o metros quadrados. Aí você tem abaixo do metros quadrados decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Isso abaixo da metros quadrados, que é a superfície, que é a medida principal. Acima do metros quadrados você tem o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Tranquilo? Então, é uma revisão básica que nós faremos aqui, alguns exercícios só para você relembrar. Então, uma coisa que você tem que ficar atento é justamente nessa parte aí que vai pedir para você. Principalmente lá na parte de pressão, que ele pode trabalhar essas conversões, onde você tem que mudar para o metros quadrados. Então, tem que ficar muito atento. Tem que ter essa tabela na sua mente. E essa tabela na sua mente fará que você faça as conversões quando a gente estiver trabalhando parte de pressão, parte lá da equação, tá? E será necessário essas mudanças. Você vai ver também que você pode trabalhar isso com base 10, ou seja, notação científica. Então vamos lá então, nossos exemplos. Então o primeiro exemplo que nós falaremos aqui, mas antes, por que isso é quadrado? Se você tem uma casa maior para menor, você anda sempre a tua casa para a direita, só que você anda de 2 em 2, devido à questão do zero. Por isso que leva esse 2 aqui em cima do metros quadrados. Então, de uma casa maior para uma casa menor, você desloca a tua vírgula para a sua direita. Caso se for uma casa menor para uma casa maior, você anda a tua vírgula para a tua esquerda, tá? Por isso que aparece sempre divisão ou multiplicação por 100. Ou você anda para a tua direita, ou você anda para a sua esquerda, tá? Então, muito cuidado quando você está indo de uma casa maior para uma casa menor. Por isso que a gente tem que ficar atento. Você vai ver que volume vai aparecer aí divisão por 1000. Porque volume são 3 dimensões. Então, nesse caso, você tem que aí andar 3 casas de 3 em 3, tá bom? Então, aqui nesse caso, metros quadrados para decâmetros quadrados. Sempre ou para a direita de 2 em 2, ou sempre para a esquerda de 2 em 2, tá bom? Vamos mostrar aqui um exemplo aqui para você, para a gente praticar legal. Então, colocamos aí para você essa conversão. O exemplo número 1, queremos a conversão aqui, por exemplo, de 5,7 metros quadrados para milímetros quadrados. Se você colocar aqui na tabela, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados, sempre. Aí, tô indo de uma casa maior para menor. Então, você anda sempre de 2 em 2. Por isso que nós temos aqui o quadrante aqui em cima da unidade. Então, metros quadrados, vou andar, professor, a casa que eu estou você nunca anda, que nesse caso é metros quadrados, você vai para a casa seguinte. E ele quer a conversão em milímetros quadrados. Então, você vai contar 1, 2, 3 casas. Repara que o sentido está indo para a direita. Aí você coloca aqui de 2 em 2, 2, 4, 6. Então, vou ter que andar na minha vírgula 6 casas totais para a minha direita. Então, vai ficar assim, 5,07. Vamos andar 6 casas para a minha direita, Então, vai ficar assim, 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. São 6 casas. Coloca a vírgula. Aí, nesse caso, você vai colocando o zerinho, Vai preenchendo com o zerinho. Então, isso aqui equivale a 5,07 e as 4 casas que são os 4 zeros. Então, isso mostra para você que é só você ficar atento na transferência da sua vírgula, você anda de 2 em 2. Aqui a ideia a gente pode mostrar para você também de uma forma direta. Como assim, professor? Como são 3 casas que você tem que andar para a direita, como você anda de 2 em 2, para você saber o totais de zeros, ou deslocando para a tua vírgula, basta você multiplicar por número de casas. São 3 casas multiplicado por 2, 6 casas totais. Vamos fazer esse teste aqui, Repara que de centímetros quadrados
para metros quadrados, ou seja, ele está indo agora de uma casa menor para uma casa maior. Nesse caso, a vírgula você vai andar para a sua esquerda. Ó. Como são duas casas, a casa que você está nunca conta, que é os centímetros quadrados, então você anda aqui o quê? Duas casas. Como são duas casas, o que vai acontecer? Basta você multiplicar por 2 devido que é superfície. 2 vezes 2, 4. Professor, muito confuso. Então você anda de 2 em 2, ó. Sempre de 2 em 2. Então, 2 mais 2, 4. Então vou ter que andar 4 casas com a minha vírgula embaixo no exemplo 2. Então vamos colocar aqui 10,05. Nesse caso é para a esquerda, que está indo de uma casa menor para uma casa maior. Então vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade são 4, né? Que puxaria, só repetir aqui. Só pagar aqui. Essa casa a mais aqui, né? Então são 4 casas para a esquerda, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Vírgula para bem aqui é assim. Então, completamos aqui com 0 e zerinho aqui, tá? Então, na verdade, essa numeração será 0,01005, tá bom? Então, aí isso mostra para você como é importante essa questão você deslocar a sua vírgula sempre aí para sua esquerda. Sempre de uma menor para uma maior você anda de 2 em 2. Então, toda vez que você estiver trabalhando a ideia de superfície, sempre você vai andar duas casas, ou para a direita ou para a esquerda. Se você quer saber o total, ou a quantidade total de deslocamentos da sua vírgula, basta você pegar o número de casas e multiplica por 2 e vai te dar direto a conversão, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo 3, ó. Metros quadrados para hectômetros quadrados. Novamente a gente colocar aqui a tabela, né, ó. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, depois nós temos o decâmetro quadrado, por último metro, o que, professor? Quadrado, tá? Ele quer de metros quadrados para hectômetros quadrados, nesse caso para a esquerda, então 2 e 2, ó, 2 com 2, totais de casa, 4 casas para minha esquerda, então vai ficar assim, 10, aí a vírgula do lado direito da nossa numeração, e basta você andar para a esquerda 4 casas. Então vamos lá. Então 1, 2, 3, 4. Puxa a vírgula. Puxa a vírgula. Aí eu vou ter aqui, ó. 1, 2. Aí completa aqui com 0. Então vai ficar a numeração 0,010 ou 0,01. Tá? Certo? Então legal, né? Show de bola. Vamos agora mostrar para você a questão de medidas de volumes, principalmente lá na parte de densidade, quando ele dá para a gente a questão de conversão e assim vai para a gente utilizar. Se você entendeu aqui a conversão de medida de superfície e área, mesma coisa, volume segue a mesma ideia. Lembra que volume trabalha 3 dimensões, ou seja, no espaço ou tridimensional. Unidade padrão metro cúbico. Aí você tem casas abaixo dele, que é o decímetro cúbico, centímetros cúbico e milímetros cúbico. Acima do metro cúbico você tem o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o nosso quilômetro cúbico, tá? Novamente, como nós mostramos para lá na área você multiplicava por 100, aqui como é 3 dimensões, você anda 3 casas, ou para a direita de uma casa maior para uma menor, ou para a esquerda de uma menor para uma maior. Só ficar atento nas casas que você vai estar deslocando aí a sua vírgula, tá? Para a direita 3 casas ou para a esquerda 3 casas, sempre de 3 em 3, tá bom? Aqui a ideia segue a mesma ideia, aqui segue a mesma lógica. Você vê o número de casas e multiplica por 3. Lá na área você pegava o número de casas, multiplicava por 2, porque lá era área. Aqui como é superfície, você multiplica por 3, tá bom? Vamos aqui no exemplo para a gente finalizar nossa aula. Vamos lá então. Olha lá. 10 metros cúbicos para centímetros cúbico, né? Aí basta você colocar aqui a tabelinha, né? Metros cúbico, decímetro cúbico e o centímetro cúbico, ó. Nesse caso, de uma maior para menor, para a direita, né? Nesse caso aqui, como é 3 em 3, então 3, 6. Então vou ter que andar 6 casas para minha direita. Então vai ficar assim, ó. O 10
Como são, aqui não tem vírgula, que eu posso acrescentar os zeros, são 6 casas, então vou colocar 6 zeros, ó. Então, tá aí a conversão direto de 10 metros cúbicos para centímetros cúbicos, na verdade é 10 milhões de centímetros cúbicos, tá bom? Olha essa aqui é legal também, ó. 0,7 metros cúbicos para hectômetro cúbico. E tabela, ó, vamos colocar aqui, quilômetro quadrado, depois hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e, perdão, é cúbico, né? Hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e metro cúbico, ó. Ele quer de uma menor para uma maior, tá? Menor para maior. Novamente, ó, de uma menor para uma maior, você anda para a esquerda. E aqui, ó, como são duas casas, basta você multiplicar por 3. Total 6. Então vão dar 6 casas para a esquerda. Caso você fique na dúvida, basta você ver, ó, 3 aqui, totais 6, tá? Ou um ou outro, você escolhe a lógica, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 0, 7, 6 casas para a esquerda. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí puxa a vírgula. Espaço vazio você vai preenchendo com zeros, ó. 0, 0 e 0. Então, aí tá aqui quantidade de zeros, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui para você praticar aí. Temos 3 e 4, ó. 0,7, 0,75. Ó, metros cúbico. Galera, é o seguinte, ó. Metros cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Existe um método direto, ó, fica atento. Ele quer de uma maior para uma menor. Para a direita. Repara que são 3 casas totais, ó. Basta você multiplicar por 3, totais 9. Olha aqui o que é legal. Só aqui você já tem 2 casas. Do 75, que é o 7 e o 5. São 9, faltam 7. Você vai completar com 7 zeros, ó. Vamos completar aqui, ó. E mais um aqui. Então, como assim, professor? Não entendi. Volte aqui, ó. Como você tem 2 casas, que é o 7 e o 5, você já andou 2 casas para a direita, para completar as 9, mais 7 casas, e você tem aqui as 7 casas completadas, deslocando tua vírgula para sua direita, no caso. Ó, centímetros cúbico para hectômetro cúbico. Aqui vamos aproveitar aqui, ó, decâmetro cúbico e hectômetro cúbico, tá? Aí, ó, você está de uma menor para uma maior. Para esquerda, ó, vou contar totais. Nunca conta a casa que eu estou. Vou contar para a casa seguinte. Então, 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Então, vão dar 9 casas para minha vírgula para minha esquerda, que é de uma casa menor para maior. Vamos lá, então. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, puxa a vírgula que você vai completando com zerinhos, que é a casa para você preencher, tá bom? Tranquilo? Então, galera, essa foi uma revisão aí que nós colocamos aí para você no E-Class, tá? Pratique, são exercícios eles são diretos, porque na próxima semana, na próxima aula, nós vamos começar a abrir os exercícios utilizando esses métodos de resolução. E além de nós utilizarmos esse método de resolução, será necessário esse conhecimento de conversão de unidades, tá bom, galera? Meu muito obrigado, fica com Deus e acompanhe essas atividades aí que nós estaremos aí tirando suas dúvidas aí no WhatsApp, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima e aguardo você na próxima aula.